Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Dessa vez vamos ver como é que vai ficar a passagem do planeta Marte, o ingresso e a passagem sobre Capricórnio, durante o período de 16 de fevereiro até o dia 31 de março. Apesar de Capricórnio ser um signo de terra e Marte ser um planeta ígneo, quer dizer, ligado ao elemento fogo, com essa cara de fogo, né, do elemento, Marte está extremamente bem à vontade em Capricórnio. Nesse signo, Marte está em exaltação. E eu gostaria de fazer um parênteses aqui sobre esse conceito da exaltação, segundo um astrólogo muito importante do século II da Era Comum, chamado Doroteus de Sidon. Para o Doroteus, esse estado, essa dignidade planetária, a exaltação do planeta, também vai ter uma relação com o modo como ele é projetado social e publicamente. Tá? E a gente pode acrescentar nos dias de hoje, pública e profissionalmente até. Uma coisa que a gente está acostumado em astrologuês a pensar em termos de meio do céu, aquele ponto que está ligado à carreira, à reputação e coisas similares. Um planeta, quando está exaltado, segundo Doroteus, pode estar também mexendo com o modo como o sujeito será projetado para o mundo ao longo da vida. E vai mexer com a carreira, vai mexer com as vocações e outras coisas que vão elevá-lo social e publicamente. Pois bem, esse assunto, as dignidades planetárias, o que inclui a exaltação, é um tema que pode ter um vídeo inteiro dedicado a isso, mas eu já vou aqui lembrando que este assunto, repito, as dignidades e as exaltações, né, que estão dentro das dignidades, já estão incluídos em cursos que são oferecidos no nosso ambiente virtual de aprendizagem, entre eles astrologia horária e astrologia eletiva, e outros da nossa formação em astrologia, né, com a parte mais clássica e tradicional da astrologia. De qualquer forma, vale lembrar que o próprio fato de um planeta transitar em Capricórnio vai mexer na coletividade e no cerne dos indivíduos com as perspectivas sociais e profissionais também, com a questão da reputação, da carreira. Isso é uma coisa muito frequente quando algo toca esse arquétipo Capricórnio. Nesse caso, nós estamos unindo aí a fome com a vontade de comer, né? Os dois assuntos, as duas técnicas, os conceitos, todos convergem para esse tema, para essa questão que é carreira, vocação, reputação, construtividade e tudo mais. Marte em Capricórnio é esse ponto em que ele está muito poderoso. Ele fica poderoso onde? Em Áries e em Escorpião, onde ele está em domicílio nesses dois signos. Mas em Capricórnio ele vai ter essa elevação. Exaltação significa isso, elevação, onde o fator vai ganhar uma forma de expressão que difere um pouco dos domicílios, das casas onde ele está poderoso, mas promove-o a uma condição acima da sua média, né? E trocando em miúdos, Marte em Capricórnio vai ser aquele fator de, pega a listinha aí, ó, construtividade, isto é, o uso construtivo da força, construção Capricórnio e a força Marte, né? O uso da força, da imposição da vontade. A ação persistente. O Marte em Capricórnio é muito industrioso, né? Tende a se aplicar com firmeza, e, assim, não ter medo de fazer esforços, né? Às vezes é até mais ainda do que isso. Tem uma necessidade de se aplicar com esforços repetitivos, provavelmente prolongados ao longo do tempo. Isto é, não se esmorece diante dos obstáculos, não se esmorece se esses obstáculos só possam ser suplantados com bastante tempo de dedicação. Está arriscado a pessoa até preferir as empreitadas que levem mais tempo e que sejam mais paulatinas, né, que sejam mais gradativas, mesmo que sejam verdadeiros trabalhos de Hércules. É também o direcionamento das ambições através da concentração de esforços muito definidos, muito claros, muito objetivos. O Marte em Capricórnio é eu vou usar aqui um neologismo aqui, a pragmatização dos impulsos, dos instintos, ou seja, o cara tem desejo, ele tem ambição, tem necessidade de aplicar aquelas coisas de uma maneira bastante prática e ele sistematiza isso e não para até que o objetivo seja obtido, né, seja alcançado. Bom, tudo isso significa
que durante a passagem desse planeta nesse signo, é muito interessante a gente lançar tarefas e iniciar empreendimentos. Aliás, é ótimo para iniciar empreendimentos. Toda vez que o Marte está muito poderoso, é muito bom para a gente ser ousado. Mas está em Capricórnio, que é um signo todo pragmático, todo cuidadoso e tal. Sim, mas é o Marte que está passando ali. Se o Marte está poderoso, as características, os atributos desse planeta, entre eles a ousadia, a audácia, né? É uma audácia controlada, direcionada, mas ainda assim é uma audácia, né, no Capricórnio. É muito interessante a gente usar e ter essa audácia, colocá-la em prática durante essa fase aí. Assim, empreender, iniciar um empreendimento durante essa fase pode dar excelentes frutos em médio e longo prazo, não em curto. Em curto prazo, nada com o Capricórnio tem curto prazo, nem coisa boa, nem coisa ruim, né? É aquela hora em que a gente tem que ser assertivo e falar assim, olha, isso aqui tem seus percalços, tem suas dificuldades, mas eu vou enfrentar assim mesmo, porque eu vou usar o meu suporte, o respaldo que eu fui construindo ao longo da vida e exercer essa ação aqui, mesmo que as circunstâncias aparentem não estar muito favoráveis. Eu vou fazer isso paulatinamente e construindo os alicerces para que o negócio ou a empreitada ou a ideia fiquem seguras o suficiente, mas não vou parar. Outra coisa que é muito interessante iniciar e viver durante a passagem de Marte em Capricórnio é iniciar um programa de exercícios, né? Não por causa do Capricórnio, como muita gente pode estar pensando que eu estou dizendo. Não, é por causa do Marte. Repito, o Marte está em condições poderosas. Quando o planeta está em condições em que o poder dele se manifesta plenamente, né, ou pelo menos na sua maior parte, é muito interessante usar os atributos. Então, atributos de conquista, no caso, não é uma conquista Aries, né, tipo ariano, né, de conquista de sedução, conquista para poder ganhar o graal, levantar a taça, competir e tal, mas é uma conquista de vou me empenhar naquela coisa porque eu preciso desse reconhecimento, eu preciso dessa coisa, ainda que eu tenha que me sacrificar um bocado. Marte é conquista. Marte é, pelo menos o desejo de conquistar, é o desejo de sair da condição de inércia. Todo mundo que tem esse desejo de conquista, esse desejo de ultrapassar sua condição humana medíocre, comum, quando tem o Marte muito poderoso, né, quando o Marte está muito poderoso no céu, inclusive, nem precisa estar 100% poderoso no mapa. Embora, abre parênteses, vou ter que abrir um parênteses aqui, normalmente as pessoas que têm essa necessidade de conquista mais pronunciada têm um Marte muito poderoso, com excelentes aspectos dentro do mapa de nascimento, em Áries, em Escorpião, em Capricórnio, né, sobretudo nesses três aí. Agora, voltando aqui para o nosso trânsito, mesmo assim, todas as pessoas que mesmo não tendo o planeta Marte em signos de suas dignidades, ele ainda assim, tendo bons aspectos, tem um Marte muito poderoso em cima do ascendente, em cima do meio do céu, passou o Marte num desses pontos de poder, certamente essas pessoas vão se sentir alavancadas, né? Então é uma possibilidade de se sentirem grandes e corajosas o suficiente para saírem das condições medíocres e da inércia. Aliás, vai dar uma comichão danada, né? Vai dar coceira no pé, na mão, na cabeça, né? De tudo, não falando literalmente, de tudo quanto é jeito para que você saia do lugar, né? A insatisfação com as coisas pequenas, né? Com pequenas coisas, pequenas picuinhas, pequenas atitudes e coisas que não levam ao objetivo final, que seja mais honrado, que tenha mais relevância, que cause mais impacto no mundo. Isso aí não tem muita graça durante a passagem do Marte em Capricórnio. Justamente o contrário, a pessoa tem que crescer, aparecer e suplantar todos os obstáculos, provar que aquilo que todo mundo acha que é impossível, de repente é alcançável sim, de acordo com algumas condições específicas. ênfase aí no finalzinho da frase, de acordo com algumas condições específicas. O Marte está em Capricórnio, é pragmático, ele não vai chegar assim, tudo é possível, então eu posso voar, vou me atirar desse prédio. Quem dera, né, que fosse uma coisa simples assim. Mas, não, dentro de condições específicas de aplicação, dentro de contextos, logísticas. Capricórnio é um signo de raciocínio, né, precisa pensar para fazer as coisas, não vai sair metendo o pé, mesmo com o Marte ali, mesmo o Marte estando muito poderoso ali. É a
ousadia sendo colocada dentro das condições vigentes para que a gente possa alavancar nossos projetos, nossas ideias e se tornar aquilo que o arquétipo do Capricórnio mais tem de bacana, né? Que é ser o provedor, aquele que vai fornecer bem-estar e vai sustentar as realidades por um longo tempo, de maneira que todos possam crescer, florescer, prosperar e etc. Logo na primeira semana, de 16 a 24 de fevereiro, o Marte vai fazer um bom aspecto com Urano, e que isso aí é um excelente momento para desenvolver a criatividade, utilizar dos esforços compartilhados com amigos e outras pessoas que têm alguma afinidade ideológica, alguma causa em comum e partir para algum grau de liderança, seja você, indivíduo, se tornando essa figura de liderança, ou você sendo incluído em algum conjunto de pessoas que esteja na vanguarda, né? Então, nesse caso, vai ser o grupo que vai estar nesta liderança, tudo de uma vez, mesmo que você seja o faxineiro do grupo ou a pessoa que está armando a iluminação de um local. Ainda assim, você pertence ao grupo, você faz parte da elaboração de um projeto pioneiro. Então, o bom aspecto de Marte com Urano favorece todas essas atividades que são pioneiras, vanguardistas e que promovem, que pelo menos se esforçam por promover as coisas que podem vir a ser implantadas no mundo, né? Seja em grandes contingentes sociais, seja em pequenos grupos, mas de qualquer jeito nunca é uma coisa sozinha e isolada. Algumas pessoas vão se beneficiar disso de uma maneira mais individual, né? Ganhando esse destaque, essa dianteira. Esse é um excelente aspecto para aquelas pessoas que têm necessidade de alavancar algum projeto que seja pioneiro, provavelmente em grupos, junto com pessoas que tem alguma ideia vanguardista, que tem necessidade de modificar as realidades vigentes de acordo com uma grande causa, né? Pessoas que estão engajando em alguma causa, alguma ideia, alguma coisa que possa melhorar as condições humanas sob vários aspectos, de diferentes maneiras. Para muita gente isso pode significar assumir literalmente a liderança, como encarnar a figura representativa, né? Dar a cara a tapa. Para outros vai significar o envolvimento nessas causas, nessas ideias, que sejam projetos pioneiros, que também estão na dianteira, mas não necessariamente com uma figura, né, com uma personalização do projeto, mas sim com todo o grupo avançando na frente de todos os outros demais na sociedade e trazendo alguma grande proposta. Seja isso pertinente a toda uma coletividade, como um país inteiro, o mundo talvez, ou mesmo um pequeno grupo, que seja uma região, um bairro, uma cidade, alguma coisa bem nesse nível. É excelente também para promover ações benéficas desse mesmo jeito que eu já acabei de citar, envolvendo pessoas de locais distantes. Enquanto as pessoas têm culturas e backgrounds culturais diferentes, né, que têm lastro de vivências diferentes, de locais distantes, né, para países grandes como o Brasil e outros estados, né, Austrália, Estados Unidos, China, Índia, que são países muito grandes, tem essas distâncias muito grandes também. Isso também vale, mas isso vale também, obviamente, para estrangeiros, para o contato com pessoas de diferentes países, de diferentes culturas. Há um favorecimento para a formação de laços de amizade, inserção entre grupos sociais, associações, clubes, sindicatos, elementos de classe e coisas similares. Aliás, para quem atua na dirigência desses grupos sociais, também vale a pena uma ação que quebre a rotina, né? Que favoreça os demais com alguma coisa fora dos seus próprios padrões, né? Que não fique tão burocrático, ou melhor dizendo, burocrático, né? Para que haja uma certa flexibilidade e que aquelas ideias que anteriormente pareciam meio maluco beleza, de repente elas são aplicáveis durante uma fase como essa, de acordo com a logística existente e de acordo com o interesse que os demais possuem, né? Vamos explorar um pouco os assuntos, nem que seja pisando em ovos, vale a pena. Até para ver no que vai dar
para poder saber se vai ser necessário recuar ou se dá para seguir adiante. O Urano está em Touro, não esquece de ver aqui o vídeo que se refere a essa passagem que vai até 2026, né? Ele vai passar em Touro. De 24 a 29 de fevereiro, o Marte já vai fazer um excelente aspecto com Sol e Mercúrio. Na verdade, é uma relação entre ambos, né? O trânsito dos três interagindo entre si. É em épocas como essas que a criatividade está bailando no ar, né? Ela está pedindo para ser trazida para as cabeças que estão tentando elaborar alguma ideia. Sabe aquele período que antes de ocorrer uma fase como essa, a gente fica, né, com a tela em branco, ou com uma folha de papel em branco, sem conseguir elaborar aquela ideia que a gente precisa colocar em prática, aquela solução que não sai de jeito nenhum, que a gente não sabe de onde pode tirar. Pois é, durante essa fase parece que liga o interruptor. E as pessoas que já estão nesse movimento podem se ver bastante beneficiadas, né? Quem não está pode se sentir estimulado a fazê-lo. E a gente pode ter isso através de estudos mais variados, né? Diversificação de assuntos. A gente pode ter isso através de envolvimento com algum projeto criativo. É a ampliação mesmo da criatividade. Algumas pessoas vão reservar a época para ver se vão fazer exames de fertilidade, né? Exames pré-casamento, né? Pré-matrimonial. Outros vão fazer justamente com que as suas marcas, os seus logotipos e tudo mais sejam visíveis, né? Fiquem mais visíveis durante a fase. Para muitos que estão interessados em fazer algum debate sobre alguma ideia que estava meio emperrada, encalacrada, tem aí uma boa oportunidade para chegar no debate, em geral, não de uma maneira grosseira e desqualificadora, como é muito frequente, né? As pessoas às vezes querem se prevalecer, né? Querem ganhar um destaque em função do lacrou, né? Acabei com o cara, disse uma coisa que, olha, foi irônico, né? Não é característica desse período aí. A pessoa que faz isso, ela não vai sair muito, não vai ter muita diferença. Já aquele que está disposto a trazer uma ideia, debatê-la para poder crescer todo mundo junto, sem tentar destruir o inimigo ou aquilo que a pessoa jura que seja um inimigo, isso pode ter uma repercussão muito maior e muito mais interessante. Claro que vai ser bom para todo mundo, né? Todo mundo que está envolvido. Concordem ou discordem. A pessoa seja concordante ou discordante com a coisa. Acaba que é uma possibilidade enorme de chegar a um consenso sem que as pessoas fiquem cedendo demais. O objetivo é comum durante uma fase como essa. Para muita gente isso também ainda vai servir como um facilitador na hora de purgar males interiores, né, mágoas, ou então ainda ganhar um pouco mais de resiliência na própria saúde. Uma fase até que vale a pena, se você estava protelando a sua ida ao médico para fazer o seu check-up, olha aí uma oportunidade para você descobrir se tem alguma coisa para consertar aí no corpo, ou se de repente fazer um programa de dieta, de melhoria da alimentação, de exercícios, coisas que racionalmente você pode estimular para fazer a sua vida ficar melhor. Lembrando que essas faixas de tempo, elas são um pouquinho variáveis de acordo com a tonalidade, com a receptividade de cada um, mas o período que vai de 8 a 21 de março é particularmente interessante também, né? Eu estou dando essa faixa de tempo ali, ela é um pouquinho variável, como todas as outras que eu já dei aqui. Mas essa fase vai ter um bom aspecto com sextil de Marte com Netuno e também uma conjunção com Júpiter que, olha, é porreta, como dizem lá no Nordeste, porreta para ganhar vigor físico, para ganhar entusiasmo, para ter ações que são realmente realizadoras, para propagar a si mesmo. Olha aí quem é profissional liberal, para fazer a sua famosa autopropaganda que tanta gente critica, né? Nossa, você fala muito de si. Claro, tem que vender o peixe, né? Durante uma fase como essa, então fica bem aberto. Se outra pessoa não te propagandeia, você precisa trabalhar, então você tem que colocar o seu negócio em visibilidade. E é justamente o que esses dois aspectos podem ajudar a fazer. Claro que com muitas nuances que continuo aqui descrevendo. Mas falando ainda da conjunção de
Marte com Júpiter, vale a pena dizer que esse é um aspecto muito atlético, né? Daquele que dá uma vontade de sair pelo mundo fazendo alguma aventura. Aliás, excelente período para você programar férias que tenham dentro delas, né, dentro do período, alguma aventura mesmo, literalmente, como aventura ou peregrinação, alguma coisa que tenha um mix de busca de significado com energia física aplicada, né, como fazer um caminho de Santiago, uma ida para Machu Picchu, caminhar pela Estrada Real aqui no Brasil. Tem tantas caminhadas bacanas, lá vai para o centro do país, tem muita coisa bacana para se fazer com essa característica aqui. E também ganhar otimismo para pegar aquelas coisas que antes você tinha deixado de lado, achando que você não estava bom o suficiente, que não tinha formação suficiente, ganhar um ganho exponencial de autoconfiança. Vai ver aí depois, calcula o mapa, tem ali também nosso link ali no site, calcula seu mapa para você ver em que lugar do mapa vai cair essa conjunção, que ela é muito poderosa, é muito entusiasmante, né, vibrante. O sextil com Netuno costuma fazer com que o indivíduo invista algum capital, algum recurso e tenha um retorno mais ou menos rápido, né, quase imediato, de alguma coisa que tenha lhe interessado fazer. Normalmente são ações que prezam pelo auxílio aos demais, né? É um mix de ação e de autoafirmação com a capacidade de prestar atenção e de ter empatia pela condição do outro. E é bem possível que, em função dessa abnegação, dessa, às vezes, até um esquecimento de si mesmo na hora de fazer algum bem, algum benefício, o indivíduo acabe, por tabela, né, que intencionalmente ou não, acabe ganhando um destaque, uma elevação, um prestígio, algo que possa exaltá-lo, né? Olha aí o que eu falei lá no comecinho do vídeo, de uma maneira bacana, né, para a sociedade. A gente ganha uma certa visibilidade, uma certa notoriedade. Repito, quer se esteja fazendo isso intencionalmente ou não. O ideal é que se faça de modo caritativo mesmo, né? Abnegado, se esquecer um pouco de si. Você vai ver que os benefícios são sempre muito bons, não necessariamente só o da visibilidade, mas sobretudo o do bom retorno, como se diz popularmente, o bom karma, né? Você faz uma ação muito boa e a tendência é todas as realidades ao redor se entrecruzarem para devolver aquilo ali com uma sensação de bem-estar, com alguns eventos favoráveis para o indivíduo. E olha, tanto um quanto outro aspecto vão até reforçar um outro padrão que eu já tinha mencionado aqui lá no começo do vídeo, logo na primeira semana, falando sobre a primeira semana. Aqui também, as chances de alavancar coisas com comércio exterior, com pessoas de outros países, de outros estados, com estudos de idiomas, com estudos acadêmicos, com a conversão, ou pelo menos a passagem de conhecimento filosófico, conversão filosófica religiosa, ou a passagem de conhecimento filosófico que você andou armazenando durante algum tempo, você está transitando muito bem nesse meio, durante essa fase aí. Claro que assim, a pessoa que está dentro de casa quietinha não vai viver nada disso, mas se a pessoa sair, entrar em contato, procurar saber, então tem um período de abertura, abriram tudo quanto é porta durante uma fase assim. Bom, após esses períodos extraordinariamente bacanas, né, com efeitos muito desejáveis, aí vai ter um outro que é um pouco mais tenso. De 21 a 26 de março, o Marte vai fazer uma conjunção com Plutão. Conjunção, antes que alguém me pergunte, volta e meia alguém pergunta aqui nos textos que enviam de comentários, conjunção não é um aspecto bom necessariamente? Não, conjunção não é bom. Conjunção é variável. Conjunção é um aspecto que vai ter características favoráveis quando os planetas envolvidos são chamados de benéficos, né? São os planetas benéficos, são Lua, Sol, Vênus e Júpiter, sobretudo Vênus e Júpiter são os dois benéficos, o pequeno Vênus, o grande, o Júpiter. E os maléficos, né? Que são Marte e Saturno, Mercúrio é variável também, ele, de acordo com o que ele toca. Maléficos são Marte e Saturno, e os transsaturninos, né, considerados modernamente Urano, Netuno e Plutão, que também são considerados, aspas aí no nome, tem que relativizar essas coisas, maléficos. Quando uma conjunção ocorre, são dois maléficos, Marte e Plutão são dois chamados maléficos.
quando se tocam, então a conjunção ali vai ser o aspecto difícil, né? Vai ter uma característica típica das chamadas quadraturas e oposições. Pronto, esclarecimentos gerais dados. Para quem ficou com um pouquinho de dificuldade de entender, fica recomendado aqui o vídeo sobre os aspectos, sobre os ritmos, outros vídeos da sessão aqui no canal chamada de Do Astrologuês ao Português. Vasculha lá, dá uma passeada por ali que você vai encontrar várias respostas. Essa conjunção de Mercúrio com Plutão, ela é crítica, ela é um bocado difícil, é a hora em que, é o período em que os ânimos ficam um pouquinho mais explosivos, algumas vezes literalmente. Alguns lugares com certa propensão precisam ter um equipamento de segurança ainda mais trabalhado, ainda com uma manutenção muito boa para evitar esse tipo de risco. Outras situações são de conflito em potencial, quando pessoas que já têm algum rancor, alguma mágoa, algum estereótipo preconceituoso criado em torno de outro setor da sociedade, essas pessoas podem entrar em conflito durante uma fase como essa. Então é preciso ter extremo cuidado nesse ponto. Porém, apesar, contudo, todavia, mas porém, como dizia a Rita Lee, querida Rita Lee, o aspecto também tem sua característica favorável, que seria o aumento da intensidade de execução dos propósitos, né? Aliás, as pessoas ficam com uma gana um bocado maior para encontrar propósito de vida, para mergulhar no cerne de alguma questão, de não fazer as coisas, sim, meio que no meio termo, fazendo com intensidade, com entrega, com visceralidade. É um período de paixões que tanto pode funcionar, por um lado, de uma maneira passional, exagerada, quebrando tudo, destruindo tudo, perseguindo os outros, quanto pode funcionar do outro lado, né? Bacana pra caramba, que é se empenhar em se autotransformar e sair de uma condição em que o indivíduo tá dando murro em ponta de faca e ele tem que mudar de comportamento na marra, se ele quiser de fato evoluir, partir dali para uma situação realmente melhor e mais sublime, né? Ultrapassar a sua animalidade. Muita gente pode intensificar suas crises existenciais durante essa fase. Ainda bem que é um período curtinho, mas por causa dessa intensificação, muita gente pode chegar, quando está fazendo terapia, ter resultados mais interessantes de autoconhecimento. Outros que, justamente por causa dessa crise existencial, podem recolher fases da vida em que assim, as atitudes não deram muito certo, né? As suas tentativas de imposição de ordem, de poder, de fazer tudo no grito, de repente descobrem que aquilo ali é mesmo que nada, né? Não teve o efeito esperado. Talvez tivesse por um certo tempo, mas ao longo pode acabar tendo criado uma animosidade e uma resistência, uma oponência desnecessária, e as pessoas, tem muita gente que pode vir a se tocar. Esperemos que esse lado prevaleça. O ciclo finaliza ali de 30 de março a 3 de abril, com o Marte já encostando no Saturno. Nesse período, Saturno já vai estar em Aquário. E isso vai fazer uma diferença especial, né? Do mesmo jeito que a conjunção de Marte com Plutão é, aspas, maléfica, a com Saturno também é. Lembra que Saturno também é um planeta, aspas, maléfico. E ele é maléfico do ponto de vista técnico, né? Ele não vai te causar um mal, né, necessariamente. Essa conjunção, ela pode funcionar também multiplicando aquilo que maratonistas e corredores de Fórmula 1 possuem de montão, né? Que é o empenho da força, da destreza e da raiva ou da competitividade dentro de um sistema que exige muita resistência e que essa resistência dure muito, né? Que a vitória só venha após uma contagem e uma estruturação de pontos, ou pelo menos, no caso do maratonista, do controle muito perfeito das passadas e da respiração. Isso aí é muito a cara de Marte com Saturno. E esse é o lado mais bacana da coisa, é o esforço aplicado, o aumento da resistência. Lembrem que Saturno rege Capricórnio, e mesmo ele estando em Aquário, né, durante a conjunção.
E vai ter alguma coisa ali que lembra já a própria passagem de Marte em Capricórnio. De qualquer jeito, durante essa fase, é imprescindível que as pessoas tenham em mente que pode haver no coletivo confrontações com autoridades, né? Uma pressão de poderes estatais e poderes estabelecidos economicamente sobre indivíduos, né? Então não é uma fase muito interessante para você, indivíduo, confrontar quem está no topo, mesmo que esteja fazendo uma grande bobagem, né? É a hora de você pensar mais estrategicamente, projetar a sua confrontação ou pelo menos a tentativa de diálogo um pouquinho mais adiante, alguns dias adiante. Porque durante essa fase aí a tendência, por mais que você esteja certo e, né, com razão, é haver pressões e ações um pouquinho desleais de quem está acima. Então vá com calma, vale mais a pena e mostre primeiro que você tem resultados, que você tem trabalho, vale muito mais a pena do que você sair e olha, tá errado aqui, tá errado ali, você devia fazer assim, fazer. Não é assim que funciona. Você coloca a coisa, olha, tive esse outro resultado fazendo assim, assim, assim. É muito mais interessante, tá? Você é muito mais persuasivo e assim você evita de entrar em confrontação e perder, de repente, a oportunidade de estar num lugar privilegiado durante essa conjunção aí. Para quem pratica esporte também tem que ter um pouquinho mais de cuidado. É a chance não muito agradável de muita gente ter pequenas lesões, de pequenas a grandes lesões, né? Vai desde ósseas a musculares e em articulações, sobretudo envolvendo o joelho, né? Uma coisa regida por Saturno. E no caso de Saturno em Aquário, pode ter alguma lesão ali envolvendo a região da panturrilha, a canela, né? A tíbia. Esses pontos do corpo são particularmente vulneráveis e também o tornozelo. Essa passagem do Marte em Capricórnio é excelente para as pessoas que têm ênfases nos signos de terra, que são Touro, Virgem e Capricórnio, e também em 2 dos signos de água, que são o Escorpião e o Peixe. Já o Câncer, ele está entre os signos que são os cardinais. Os cardinais são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Olha aí, mais uma recomendação de vídeo, o vídeo dos ritmos ou quadruplicidade que está aqui no canal, um vídeo curtinho, dá para você acompanhar fácil, para entender melhor esse conceito. Mas o Câncer é um desses signos cardinais que vão estar sob essa passagem do Marte envolvidos em aspectação tensa, né? Então tudo que tiver nesses signos pode passar por rusgas, dificuldades, combates, confrontações. Então não é um período lá tão feliz. Outros signos afetados são os de ar e fogo. Os de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Fogo, Áries, Leão e Sagitário. Eles são mexidos de uma maneira um pouquinho ambígua, né? No caso, é uma necessidade de promover ajustes em comportamentos, em desviar a fúria para fazer alguma coisa útil com elas, em evitar confrontações desnecessárias, em dar uma baixadinha de bola no ego, né? Não se colocar o tempo todo à frente das situações, dá uma pensada antes de agir, dá uma pensada antes de dizer aquilo que está na ponta da língua para dizer, né? Dá uma respiradinha, faz uma yoga, uma brevíssima yoga de alguns segundos e tenta mediar da melhor maneira. Muita gente, especialmente os librianos, né, os librianos e os arianos podem ter que se ver diante de situações mediadoras ou de situações que requeiram mediação. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a planejar bem o período. E eu vou indicar para você que, se você gostou do vídeo, clica aqui no nosso botãozinho de inscrever-se e também no sininho aqui para você receber as notificações das novidades no canal. Não esquece que no texto, né, na nossa descrição que acompanha aqui, vai ter o link para o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, com todos os nossos cursos em EAD. E aí é só clicar lá e entrar em contato para você tirar suas eventuais dúvidas. É isso, um grande abraço e até a próxima.